Então, gente, a gente vai começar pelo pezinho, tá bom? Então, a gente vai começar pelo pezinho. O pezinho, a gente vai começar com 2 pontos baixos, 2 meios pontos altos, 2 vezes. Então, a gente vai pôr a linha aqui no anel mágico. Então, a gente vai fazer, ó, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, meio ponto alto, mais meio ponto alto. Agora, vamos repetir. Então, a gente fez aqui 1 ponto baixo, mais 1 ponto baixo, 2 meios pontos altos. Vamos repetir mais 2 pontos baixos, ó. 2 pontos baixos, mais meio ponto alto, que aí a gente dá uma laçada e tira os 3, então é metade do ponto alto. Dá uma laçada, tira 3. Então, dessa forma, a gente fez a primeira carreira no anel mágico. A gente vai fechar aqui o anel mágico. E vamos agora para a segunda carreira. Eu já gosto de colocar o marcador logo aqui no início. Então, a gente já coloca aqui o marcador. Então, agora a gente vai percorrer a segunda carreira com 8 aumentos. Então, a gente vai terminar essa carreira com 16 pontos baixos. Então, aumento é a mesma coisa que 2 pontos baixos no mesmo ponto que a gente pegou. Então, a gente vai fazer, em cada pontinho desse, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Isso é um aumento, tá bom? Então, eu vou fazer essa segunda carreira e volto com vocês. Agora, a gente já terminou a segunda carreira com 8 aumentos, ou seja, a gente terminou essa carreira com 16 pontos baixos. A gente puxa bem essa linha aqui, ó, no meio para não ficar buraquinho, tá vendo? Agora a gente vai para a terceira carreira. A terceira carreira a gente vai fazer 1 ponto baixo e um aumento. Então a gente vai ficar com 24 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira com 1 ponto baixo, um aumento, até terminar. Vou terminar com 24 pontos baixos e volto com vocês. Aí, gente, então, agora a gente já terminou a terceira carreira. A gente vai agora para a quarta carreira. A quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. Vamos ficar com 32 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Aí, gente, então eu terminei a quarta carreira, né? Então, vamos resumir o que a gente fez até agora. A gente fez, na primeira carreira, a gente fez 2 pontos baixos, 2 meio ponto alto, 2 vezes. Nós ficamos com 8 pontos baixos. Na segunda, a gente fez 16 pontos, ou seja, a gente fez 2 aumentos em cada ponto. Então, a gente fez 8 aumentos, ficando com 16 pontos. Na terceira carreira, a gente fez 1 ponto baixo, um aumento. 1 ponto baixo, um aumento, ficando com 24 pontos. Agora, na última carreira que a gente fez 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento, ficando com 32 pontos. Agora, a gente vai fazer a quinta carreira. A quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos, um aumento. A gente vai ficar com 40 pontos baixos. E a sexta carreira, a gente vai fazer na próxima 4 pontos baixos, um aumento. 4 pontos baixos, um aumento, ficando com 48 pontos baixos. Aí eu volto com vocês pra gente trocar pra cor mais escura, tá bom? Bem, gente, então a gente terminou agora a sexta carreira com 48 pontos na cor clara. Agora a gente vai mudar para a cor escura. Então, o que eu fiz? Eu deixei o marcador aqui e fechei aqui com ponto baixíssimo, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pôr a linha escura na agulha, ó, vou aproximar aqui para vocês verem. A gente vai colocar a linha escura na agulha.
Aí fica a critério de vocês, a cor que vocês querem. A gente vem um pouquinho pra trás aqui, ó, e a gente enfia a agulha em qualquer ponto que a gente achar aqui atrás. E a gente faz um ponto baixo, tá vendo? A gente faz um ponto baixo aqui. E agora a gente vai continuar aqui, fazendo ponto sobre ponto. A gente vai fazer 48 pontos em volta, sem aumento, sem diminuição. Eu vou tirar o marcador daqui e vou colocar o marcador aqui no meu último ponto. Vou colocar ele aqui, que foi o meu último ponto. Esse daqui a gente esquece, mas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai seguir aqui, para que a gente continue sem ficar com muita marca de que a gente fez uma mudança de linha aqui. Sem ficar com aquela marca feia que às vezes fica, né, quando a gente muda de linha. Então, a gente vai percorrendo, ó, aqui, a gente vai chegar ao último ponto que a gente fez, ó, que é esse daqui, tá vendo? Então, a gente vai fazer ele normalmente, vai pegar essa linha, vai puxar aqui, a gente vai continuar para poder arrematar essa linha aqui, ó, e ela não aparecer. Então, a gente vai continuar aqui, ó, para que ela não apareça. A gente continua aqui. E dessa forma, a gente vai escondendo a linha aqui, ó. Vai esconder essa linha e vai continuar como se a gente tivesse, como se a gente não tivesse interrompido a linha aqui. Tá vendo? A gente faz isso para tudo. Para emendar a linha, para trocar de linha, tá bom? Então, agora eu vou percorrer, então, os 48 pontos aqui e volto com vocês, tá bom? Agora, a gente vai pôr o marcador aqui e a gente vai seguir da 8ª carreira, que essa foi a 7ª, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai agora da 8ª carreira até a 11ª, a gente vai percorrer 48 pontos, tá bom? E quando eu tiver terminado, eu volto aqui com vocês. Prontinho, gente. Então, agora, aí eu fiz a 12ª carreira, né? Nessa cor mais escura. Então, a gente vai fazer agora a carreira de número 12, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer 8 pontos baixos aqui no início. Aí, a gente vai fazer 8 vezes um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Isso 8 vezes. Depois, a gente vai encerrar com 16 pontos baixos, que a gente vai restar com 16 pontos baixos aqui, tá bom? Então, eu vou repetir. A gente vai fazer 8 pontos baixos, depois a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição 8 vezes. Depois, a gente vai fazer 16 pontos baixos até o final. A gente vai restar essa carreira com 40 pontos baixos, tá bom? E a hora que eu terminar, eu volto aqui. Bem, gente, então a gente terminou aqui a carreira de número 12. A carreira de número 13, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 7 pontos baixos no começo. Depois a gente vai fazer 6 vezes um ponto baixo e uma diminuição. 6 vezes. E a gente vai restar com 15 pontos. Aí a gente vai fazer 15 pontos baixos, tá bom? Vamos repetir então. 7 pontos baixos, um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. E depois 15 pontos baixos. A gente vai restar essa carreira com 34 pontos baixos, tá bom? Então, quando eu encerrar essa carreira de número 13, eu volto aqui. Aí, gente, ó, já tá dando um jeitinho de pezinho, né? Então, aqui onde a gente faz as diminuições, ele fica côncavo aqui, ó. E já vai dar o jeitinho do pezinho, né? Então, agora a gente vai começar a carreira de número 14. Então, a carreira de número 14... a gente vai começar com 6 pontos baixos, aí a gente vai fazer 5 vezes um ponto baixo e uma diminuição, isso 5 vezes direto. E aí a gente vai restar com 13 pontos. Aí a gente vai fazer então 13 pontos baixos, ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumento, sem diminuição. A gente vai encerrar essa carreira com 29 pontos baixos. Então eu vou repetir: 6 pontos baixos, um ponto baixo e uma diminuição 5 vezes. Depois, 13 pontos baixos. E a gente vai restar com 29 pontos. Então, eu vou encerrar essa carreira número 14 e volto com vocês.
Aí, gente, a gente encerrou então a carreira número 14. Olha que bonitinho que tá ficando, tá vendo? A carreira de número 15 e a carreira de número 16. Sem aumento e sem diminuição. Então, a gente vai fazer 29 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. A carreira de número 15 e a 16. Depois, a gente vai pôr o enchimento e aí a gente vai voltar aqui com a carreira número 17, tá bom? Pronto, aí, gente, eu coloquei o enchimento, né? Então, agora, a gente vai fazer a 17ª carreira. Então, a 17ª carreira, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer 4 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento. Aí, a gente vai fazer uma diminuição, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento e 9 pontos baixos. A gente vai restar com 32 pontos baixos. A 18ª carreira, a gente vai percorrer os 32 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição. Então, eu volto aqui com vocês para fazer a 19ª carreira, tá bom? E a carreira de número 19 agora. A carreira de número 19, a gente vai fazer 7 pontos baixos, um aumento. 7 pontos baixos, um aumento. A gente vai terminar com 36 pontos baixos. Aí, a gente vai fazer a carreira número 20, a 21 e a 22 com 36 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição, tá bom? Então, a carreira de número 19, eu vou fazer com 7 pontos baixos, um aumento. Vou terminar com 36 pontos baixos. Da 20 a 22, nós vamos terminar com 36 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. E quando eu terminar a carreira de número 22, eu volto aqui. Bem, gente, então eu terminei aqui a carreira de número 22, ó. Já tá com carinha de pezinho, né? Aí, agora, a gente vai fazer a carreira de número 23. A carreira de número 23, a gente vai fazer do seguinte modo, ó. A gente vai fazer 16 pontos baixos, um aumento, 17 pontos baixos, um aumento, um ponto baixo. A gente vai terminar essa carreira com 38 pontos baixos. Aí, a gente vai fazer a carreira número 24, a carreira número 25, com 38 pontos baixos. Aí, eu volto para fazer a carreira número 26 com vocês. Prontinho, gente. Então, eu fiz a carreira número 24 a 25 e essa 26 eu já comecei a fazer ela. Quando eu terminar aqui com 38 pontos baixos também na carreira número 26, eu vou terminar aqui com 38 pontos baixos também. Então, eu fiz a carreira número 24 a 25 e a 26 com 38 pontos. Só que a hora que eu chegar aqui com 38 pontos, eu tirei o marcador. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai avançar mais 4 pontos à frente. Vamos lá, ó. Mais um ponto. 2, 3, 4 pontos. A gente vai avançar 4 pontos à frente. E aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer um ponto baixíssimo aqui. E vamos cortar o fio. E essa é a primeira perninha, pezinho. Aí, a gente vai fazer o segundo pezinho, a gente vai fazer igual. Então, eu não acho necessidade de repetir novamente o outro pezinho. Aí, na última carreira, tem uma diferença. Então, quando eu fizer o outro pezinho voltar aqui, eu vou mostrar a diferença na última carreira do segundo pezinho, tá bom? Então, quando eu terminar o segundo pezinho, eu volto com vocês. Então, gente, agora eu fiz o segundo pezinho, ó. Terminei o segundo pezinho. E no segundo pezinho também tem diferença na última carreira, que é a carreira de número 26. Então, na carreira de número 26, ao invés de a gente encerrar a carreira com 38 pontos, a gente vai chegar no número 31 e vai arrematar aqui, vai fechar aqui. Quer dizer, ao invés da gente ir até o número 38, o ponto número 38, a gente vai até o número 31, né? A gente não vai até o 38,
Aí a gente pega o segundo pezinho e a gente vai emendar aqui, ó, onde a gente parou, tá vendo? Então, ó, a gente vai ver que ele vai ficar simétrico, tá vendo? A gente vai começar agora subir, a gente vai emendar aqui, ó, um pezinho no outro e a gente vai começar a subir as carreiras iguais, assim, ó, vai juntar os dois pezinhos e agora a gente vai subir o corpinho dele aqui pra... Então, vamos lá, ó. A gente vai, então, unir os dois pezinhos e como a gente tava com 38 pontos, né, deixa eu tirar aqui o marcador, a gente fez praticamente, então, 38, aqui tem 38 pontos em cada pezinho, né? Então, a gente vai subir agora, a gente vai emendar um pezinho no outro, ó, com um ponto baixo. Então, a gente, daqui onde a gente parou esse daqui, a gente vai unir aqui nesse último ponto do primeiro pezinho, a gente vai unir com um ponto baixo, ó. A gente vai unir os dois pezinhos com um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, a gente vai percorrer, né? A gente vai entrar aqui, fazer esses 38 pontos baixos daqui e já unir com os outros 38 pontos baixos daqui. Então, a gente vai fazer agora a carreira por inteiro. Então, a gente somando 38 com 38 dá 76. Então, a gente vai fazer essa primeira carreira do corpinho 76 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição, tá bom? Aí, gente, ó, a gente conseguiu unir as duas perninhas, tá vendo? Ele fica assim mesmo, ó, tá vendo? Então, a gente uniu as perninhas. Então, agora daqui pra frente, a gente vai contar como ponto igual, né? Como a soma dos dois. Então, a gente vai contar como 76 pontos baixos aqui nessa volta. Agora, a gente já vai começar a subir o corpinho dela, na verdade, da ursinha, né? Então, agora a gente vai para a 28ª carreira. A 28ª carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento duas vezes. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos e um aumento. Isso duas vezes. Depois, a gente vai fazer 22 pontos baixos, mais um aumento, 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos. A gente vai ficar com 84 pontos baixos. Então, eu vou fazer essa carreira de número 28 e volto com vocês. Então, gente, a gente terminou aqui a 28ª carreira. Agora, a gente vai fazer a 29ª carreira. E a gente vai fazer a 29ª carreira assim. A gente vai fazer duas vezes, ó. 6 pontos baixos, um aumento. 28 pontos baixos, um aumento. 6 pontos baixos. Aí a gente vai repetir. 6 pontos baixos, um aumento. 28 pontos baixos, um aumento. E 6 pontos baixos. A gente vai encerrar essa carreira com 88 pontos, tá bom? Quando eu terminar de fazer a 29ª carreira, eu volto com vocês. Então, gente, eu dei uma adiantada aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando a nossa ursinha, né? Então, a gente tinha parado na carreira número 29, né? Agora, eu vou falar para vocês como que eu cheguei aqui. Na carreira número 30, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer 6 pontos baixos, um aumento, 20 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento, 8 pontos baixos e um aumento. A gente vai repetir de novo. Então, eu vou repetir. 6 pontos baixos, um aumento, 20 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento, 8 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer isso duas vezes, a gente vai ficar com 97 pontos na carreira, tá bom? Aí, a carreira número 31, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. A gente vai fazer 32 pontos baixos, um aumento,
7 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento, 7 pontos baixos, um aumento, 32 pontos baixos e um aumento. A gente vai ficar 102 pontos baixos aqui nessa carreira de número 31. Aí, a gente vai fazer da carreira depois, número 32, até a carreira de número 38, a gente vai percorrer com 102 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição, que foi até onde eu cheguei aqui, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a carreira de número 39. Na carreira de número 39, vocês vão fazer 49 pontos baixos, uma diminuição duas vezes, ficando com 100 pontos. A carreira número 40 e a carreira número 41, a gente vai percorrer 100 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição. Na carreira número 42, a gente vai fazer 24 pontos baixos, uma diminuição 3 vezes, 20 pontos baixos e uma diminuição, ficando assim com 96 pontos baixos. A carreira de número 43, a gente vai percorrer 96 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição. A 44, a gente vai fazer 22 pontos baixos, uma diminuição 4 vezes, ficando assim com 92 pontos baixos. A carreira de número 45, a gente vai fazer 92 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição. A carreira de número 46, a gente vai fazer 22 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes, 18 pontos baixos e uma diminuição, ficando assim com 88 pontos baixos. A carreira número 47, a gente vai fazer 42 pontos baixos, uma diminuição duas vezes, ficando com 86 pontos. A carreira número 48, a gente vai fazer 41 pontos baixos, uma diminuição duas vezes, ficando com 84 pontos. A 49, a gente vai fazer 84 pontos baixos, sem aumento. A carreira número 50, a gente vai fazer 19 pontos baixos, uma diminuição 4 vezes, ficando assim com 80 pontos. E aí a gente vai trocar de linha. Pessoal, eu peço desculpas porque não gravou a parte em que eu troquei de linha, passei para a linha cor-de-rosa e terminei o corpinho da ursinha. Depois que a gente trocou de linha, a gente passou da linha marrom para a linha cor-de-rosa, a gente fez da mesma forma com que a gente trocou a parte mais clara do pezinho para a parte mais escura. Então, trocar de linha é tranquilo, a gente já mostrou. Eu vou colocar agora na tela o restante da receita, até o final, até o pescocinho dela. Então, a gente vai encerrar o corpinho da ursinha com 74 galinhas, tá bom? Eu vou colocar na tela Enchimento, ó, aqui é a parte de trás da ursinha, ela fica bem poposudinha. Aqui é a parte da frente, ó, até tirei do tripé pra mostrar pra vocês, porque ela ficou bem grandona, né? Então aqui, ó, a gente enche bem, põe bastante enchimento aqui na parte do pezinho, pra ele dar uma sustentação nela, né? Ó, aí a gente coloca enchimento. Eu não enchi total aqui, por quê? Porque a hora que a gente for emendar aqui, ó, a gente arrematou, deixou, né, o fio, a hora que a gente for emendar com a cabecinha, a gente vai encher mais. Por que que a gente tem que encher mais? Porque a cabeça também é grande. Então, para a cabeça não ficar tombando, a gente põe bastante enchimento para sustentar a cabeça e ela não ficar caindo, tá bom? Então, ficou assim o corpinho. Bem, pessoal, eu comecei aqui o bracinho e eu vou falar pra vocês como é que eu cheguei até aqui. Então, o bracinho a gente vai começar com a linha escura, né?
E aí a gente vai começar assim. A primeira carreira a gente vai fazer 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira, 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Na terceira carreira, 1 ponto baixo, 1 aumento, ficando com 18 pontos. Na quarta carreira, 2 pontos baixos, 1 aumento, em toda a extensão, ficando com 24 pontos. Na quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e 1 aumento, ficando com 30 pontos baixos. Na sexta carreira, a gente vai fazer 9 pontos baixos, 1 aumento, ficando com 33 pontos baixos. Da sétima até a 10ª carreira, a gente vai percorrer os 33 pontos baixos sem aumentar, sem diminuir. Aí na 11ª carreira, a gente vai fazer 10 pontos baixos, 3 diminuições, 17 pontos baixos. E vamos ficar com 30 pontos baixos na carreira. A 12ª, a gente vai fazer os 30 pontos baixos, ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumentar, sem diminuir. Na 13ª, a gente vai fazer 11 pontos baixos, uma diminuição. 15 pontos baixos, uma diminuição, ficando com 28 pontos baixos. Na 14ª carreira, nós vamos fazer os 28 pontos baixos, sem aumentar, sem diminuir. Na 15ª carreira, a gente vai fazer 11 pontos baixos, uma diminuição, 13 pontos baixos, uma diminuição, ficando com 26 pontos baixos. Na 16ª, a gente vai fazer os 26 pontos baixos, sem aumentar, sem diminuir. Na 17ª carreira, a gente vai fazer 11 pontos baixos, uma diminuição, e a gente vai restar com 24 pontos. Na 18ª carreira, a gente vai fazer os 24 pontos baixos, sem aumentar, sem diminuir. Na 19ª carreira, a gente vai fazer os 10 pontos baixos, uma diminuição em toda a carreira. 10 pontos baixos, uma diminuição, ficando com 22 pontos. Na 20ª carreira, a gente vai fazer os 22 pontos, sem aumentar, sem diminuir. E na 21ª, a gente vai fazer 9 pontos baixos, uma diminuição, ficando então com 20 pontos baixos. Aí agora a gente vai trocar de linha, né? Então eu tô aqui com a minha linha cor-de-rosa, que já vai fazer aqui a manguinha da blusinha dela, né? Então a gente se encerra aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz aqui, ó. A gente encerra aqui com um ponto baixíssimo, né? A gente tira aqui o marcador. E aí a gente começa aqui, ó, coloca de novo aqui na agulha. A gente começa uns, mais ou menos, opa. Aí a gente volta mais ou menos uns 3 pontos aqui, ó. E aí a gente continua como se tivesse já começando a carreira. E aí a gente coloca um marcador aqui. A gente vai percorrer aqui agora como se já estivesse continuando, então, a nossa carreira. Então, aqui, ó, a gente vai fazer os 20 pontos, sem aumentar, sem diminuir, já com a linha cor-de-rosa, ou seja, vai começar a fazer a manguinha da blusinha dela, tá bom? Então, aí aqui a gente vai continuar. Aqui, ó, a gente vai pegar essa linha aqui, ó, a gente vai colocar ela aqui e a gente vai prender ela junto com o próximo ponto, ó. Tá vendo? Pra ela ficar bem presa. E a gente vai tecendo aqui a próxima carreira, escondendo essa linha bege escura, né, marronzinha. A gente vai escondendo ela aqui, tá vendo? E aí, a gente vai percorrer toda essa volta aqui. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Aí, gente, terminei essa carreira, é a número 22, né? Então, a gente agora vai fazer... a gente fez a carreira número 22, ponto sobre ponto, sem aumentar, sem diminuir. A gente agora vai subir aqui até a 36ª carreira, né? Aqui é a 22, da 22 até a 36ª, a gente vai fazer 20 pontos baixos sem aumentar, sem diminuir. Então, nós vamos fazer, então, até a carreira número 36, aqui a gente vai subir sem aumentar e sem diminuir. Na 37ª, a gente vai fazer 8 pontos baixos, uma diminuição, 2 vezes vamos ficar com 18 pontos. Na 38ª, a gente vai fazer 18 pontos sem aumentar, sem diminuir. Na 39ª, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição, 2 vezes, ficando com 16 pontos. E aí, a gente vai arrematar com um ponto baixíssimo e deixar um pedaço para costurar, tá bom? E quando eu terminar esse bracinho, eu volto para mostrar como é que ficou.
Aí, gente, então a gente encerrou aqui o bracinho da nossa ursinha, né? Então, aqui, ó, é a manguinha da blusinha dela. E depois a gente segue pra costurar no corpinho da ursinha, tá bom? Ficou assim, então. Aí, pessoal, eu tô aqui com a cabecinha, eu já comecei ela e eu vou falar pra vocês como que eu cheguei até aqui, tá bom? Então, eu comecei, na primeira carreira, eu fiz 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, eu fiz 6 aumentos, ou seja, fiquei com 12 pontos baixos. Na terceira, eu fiz um ponto baixo, um aumento, em toda a carreira, ficando com 18 pontos. Na quarta, eu fiz 2 pontos baixos, um aumento, ficando com 24 pontos. Na quinta, eu fiz 3 pontos baixos, um aumento, ficando com 30 pontos. Na sexta, eu fiz 4 pontos baixos, um aumento, ficando com 36 pontos. Na sétima carreira, eu fiz 5 pontos baixos, um aumento, ficando com 42 pontos. Na oitava carreira, eu fiz 6 pontos baixos, um aumento, ficando com 48 pontos. Na nona carreira, eu fiz 7 pontos baixos, um aumento, ficando com 54 pontos. Na décima, eu fiz 8 pontos baixos, um aumento, ficando com 60 pontos na carreira. A 11ª, eu fiz 9 pontos baixos, um aumento, ficando com 66 pontos baixos. Na 12ª, eu fiz 10 pontos baixos, um aumento, em toda a carreira, ficando com 72 pontos. Na 13ª, eu fiz 11 pontos baixos, um aumento, em toda a carreira, ficando com 78 pontos baixos. Na 14ª carreira, eu fiz 12 pontos baixos e um aumento, ficando com 84 pontos. Aí, agora, a gente vai subir a cabecinha, né? Então, eu cheguei até aqui, então eu tô com 14 carreiras aqui. Agora, a gente vai fazer da 15ª carreira até a 26ª, nós vamos percorrer 84 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição. E eu volto com vocês para fazer a carreira número 27. Aí, pessoal, então eu terminei, ó. Já estou subindo a cabecinha da ursinha, né? E agora, a gente parou aqui na carreira número 26, né? Então, a gente fez só aumentos. Depois, da 15ª até a 26ª, a gente só fez ponto baixo em cima de ponto baixo. Agora, a 27ª carreira, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer 27 pontos baixos, 9 aumento, 12 pontos baixos, 9 aumento e 27 pontos baixos. A gente vai ficar com 102 pontos na carreira. Então, quando eu terminar a carreira número 27, eu volto aqui. Aí, gente, carreira de número 27 terminada. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vou aproximar as próximas carreiras pra gente entender. Nós vamos fazer a 28ª carreira, a gente vai fazer 45 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, uma diminuição, 45 pontos baixos, ficando com 100 pontos baixos na carreira. A carreira número 29, a gente vai fazer 26 pontos baixos, uma diminuição, 15 pontos baixos, uma diminuição, 10 pontos baixos, uma diminuição, 15 pontos baixos, uma diminuição, 26 pontos baixos, ficando com 96 pontos baixos. A carreira de número 30, a gente vai fazer 25 pontos baixos, uma diminuição, 14 pontos baixos, uma diminuição, 10 pontos baixos, uma diminuição, 14 pontos baixos, uma diminuição, 25 pontos baixos, ficando com 92 pontos baixos. Então, vai seguindo assim que vai dar certo. Agora, a 31ª carreira, ou seja, a carreira número 31. A gente vai fazer 24 pontos baixos, uma diminuição, 13 pontos baixos, uma diminuição, 10 pontos baixos, uma diminuição, 13 pontos baixos, uma diminuição,
24 pontos baixos, ficando assim com 88 pontos baixos. Então, só uma dica, pessoal, que quando você terminar de fazer as carreiras, conta, né, para ver se realmente ficou com o número de pontos que eu sempre falo no final. A 32ª carreira a gente vai fazer 24 pontos baixos, uma diminuição, 36 pontos baixos, uma diminuição, 24 pontos baixos, ficando com 86 pontos baixos. Na 33ª carreira, a gente vai fazer 24 pontos baixos, uma diminuição, 34 pontos baixos, uma diminuição, 24 pontos baixos, ficando assim com 84 pontos baixos. Na 34ª até a 36ª, a gente só vai fazer 84 pontos baixos, ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumentar, sem diminuir. Na 37ª carreira, a gente vai fazer 12 pontos baixos, uma diminuição em toda a volta. 12 pontos baixos, uma diminuição. 12 pontos baixos, uma diminuição, ficando com 78 pontos baixos. Bem, pessoal, eu tô aqui, ó, já coloquei o olhinho e eu vou mostrar pra vocês assim, ó, como é que eu fiz. Eu recortei aqui, ó, vou tirar aqui pra vocês verem. Eu recortei, ó, um pedacinho de feltro. Tá vendo? Com a medida do olhinho. Coloquei o olhinho lá, risquei, marquei e cortei. Risquei e cortei esse círculo aqui de feltro. Aí a gente faz o furo, né? E coloca a gente faz o furo e coloca o olhinho aqui. E aí, a gente vai contar. No ursinho, o que eu fiz? Eu marquei entre a carreira 25 e a 26 e coloquei o olhinho. Só que eu achei que não ficou legal. Então, dessa vez, o que eu tô fazendo? Com a ursinha, eu tô fazendo entre as carreiras 24 e a 25 e tô colocando, conta aqui, ó, as carreiras 24 e 25. Chegou entre a 24 e a 25, marca um olho. E também, ó, aqui, ó, onde a gente fez alguns aumentos aqui, ó, é a bochechinha dela, né? Não parece muito agora, mas a hora que a gente encher, a gente vai notar. Então, a gente vai colocar o olho entre essas duas bochechinhas aqui, ó. Ela fica meio saliente assim. Então, o olhinho vai ficar um pouquinho acima da bochecha, né? E aí, entre um olho e o outro, eu marquei 10 pontos. Entre um olho e o outro, para ficar assimétrico. Então, ó, um pouquinho acima da bochechinha aqui, ó, das duas bochechinhas. E entre as carreiras 24 e a 25, tá bom? Aí a gente coloca o olho, coloca a travinha, né, aqui por baixo. Aperta bem até fazer o tec, tá bom? Ainda precisa acertar aqui o feltro direitinho, depois eu vou colocar a travinha. Então, é isso daí. Então, colocado o olhinho, a gente vai dar a sequência, então, para nossa ursinha. Terminado, então, o olhinho, a gente vai dar a sequência para as próximas carreiras. Agora, gente, colocado o olho, a travinha, né? A gente vai dar sequência às nossas carreiras. Então, a gente tinha parado na carreira número 37, né? Que a gente fez 84 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição. A gente fez a 34, aliás, a 35, a 36 e a 37 com 84 pontos. Agora, a gente vai fazer Então, a gente tinha... A gente tinha parado na carreira número 37, que a gente fez 12 pontos baixos, uma diminuição em toda a carreira. E aí, a gente fechou com 78 pontos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 38. Então, a carreira de número 38, a gente vai fazer 11 pontos baixos e uma diminuição em toda a extensão da cabecinha. Então, 11 pontos baixos, uma diminuição, ficando com 72 pontos baixos.
Quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Bom, gente, já terminei então a carreira de número 38. A carreira de número 39, eu vou falar para vocês a sequência das próximas carreiras agora, então, tá? A carreira de número 39, a gente faz 10 pontos baixos de uma diminuição em toda a carreira, 10 pontos baixos de uma diminuição, ficando com 66 pontos. Na 40ª, a gente vai fazer 9 pontos baixos de uma diminuição, ficando com 60. Na 41ª, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição em toda a extensão, ficando com 54 pontos. Na 42ª, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição em toda a carreira, ficando com 48 pontos. Na 43ª, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 42. Na 44ª, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição em toda a extensão, ficando com 36 pontos. Na 45ª, que é a carreira número 45, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição em toda a extensão e a gente vai ficar com 30 pontos a cabecinha. E a gente vai fechando, então, ela vai só diminuindo agora, a gente vai fechando, conforme vai fechando, a gente já vai colocando os enchimentos, tá bom? E aí a gente vai cortar esse fio e não precisa deixar fio para costurar, porque a gente já deixou fio lá no corpinho. Então, a gente vai costurar a cabeça com o fio do corpinho. Por isso que quando a gente for fazer o corpinho, tem que deixar um fio bem grande. Porque a cabeça, como ela é grande, o corpinho e a cabeça também é pesada, a gente vai ter que reforçar bem essa costura. É o seguinte, essa aqui, a marrom, é a primeira parte, a mais escura. E a mais clarinha é a segunda parte. Eu vou dar a receita para vocês. Aqui ela tá dobrada, né? Então a receita vai ser ela redonda, certinho. Depois a gente vai dobrar e vai costurar, tá bom? Então essa primeira parte aqui, a mais escura, aí vocês vão escolher a cor que vocês querem, mas eu acho mais bonito fazer a escura com a parte 1. Então a parte 1 da orelha, a gente fez o seguinte modo, ó. A gente fez a primeira carreira com 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira a gente fez 6 aumentos, ficando com 12 pontos. A terceira carreira a gente fez 1 ponto baixo, um aumento, ficando com 18 pontos. A quarta carreira a gente fez 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 24 pontos. A quinta a gente fez 3 pontos baixos e um aumento, ficando com 30 pontos. A sexta, a gente fez 4 pontos baixos, um aumento, ficando com 36 pontos. A sétima carreira, a gente fez 5 pontos baixos, um aumento, ficando com 42 pontos. Aí, a gente fez a oitava, a nona e a 10ª carreira, a gente fez com 42 pontos baixos, sem aumentar, sem diminuir. Na 11ª carreira, a gente fez 3 pontos baixos, uma diminuição. Depois a gente fez 5 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E aí a gente restou com 2 pontos baixos nessa carreira. Então a gente fez essa primeira parte da orelhinha com 11 carreiras. Aí a gente dobra, né? A gente vai estar com ela inteira, a gente dobra ela aqui no meio, faz movimento de zigue-zague aqui com a agulha de tapeceiro. E aí a gente fecha ela. Aí eu vou mostrar para vocês agora a receita da segunda parte da orelhinha, que é essa daqui, que eu optei por fazer a parte mais clara, né? Sendo a parte de dentro da orelhinha. Então, essa parte aqui, a gente fez o seguinte modo, ó. A gente fez, essa aqui é a segunda parte, então, da orelhinha. A gente fez 6 pontos baixos no anel mágico, depois 6 aumentos. Na terceira carreira, a gente fez 1 ponto baixo, um aumento, ficando com 18 pontos. Na quarta carreira, 2 pontos baixos, um aumento, ficando com 24. Na quinta, 3 pontos baixos, um aumento, ficando com 30 pontos. E na sexta, a gente fez 30 pontos baixos, sem aumentar, sem diminuir. E aí, a gente arremata com ponto baixíssimo, também dobra e também costura em movimento de zigue-zague. Aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, ó, essa parte aqui de baixo, deixa eu ver, deixa eu focalizar aqui. Essa parte aqui de baixo, que é o centro, ó, onde a gente começou essa segunda parte, a gente vai pôr aqui na parte de baixo, ó, a gente vai pôr aqui na parte de baixo da orelhinha, ó, e aí a gente vai costurar aqui, nessa primeira parte aqui, sem pegar a parte de trás da orelhinha,
E aí a gente vai fechar aqui, tá bom? Aí, pessoal, ó, eu já costurei a segunda parte aqui na orelhinha. E aí, vou me ensinar um macete. Depois que a gente costurou aqui embaixo, essa parte de baixo da parte 1, a gente vai franzir essa orelhinha, ó. A gente vai franzir ela, ó. A gente puxa aqui, franze. Aí a gente coloca a outra orelhinha para ver se vai ficar do mesmo tamanho, tá vendo? A gente mede aqui, ó. A gente põe a outra orelhinha aqui, mede para ficar igual, né? Então a gente vai franzir e ela, vamos medir para ver se tá do mesmo tamanho da outra. Tá um pouco mais franzida, a gente solta um pouco, né? E aí a gente vai arrematar. Aí a gente pega para arrematar, a gente coloca em qualquer ponto aqui e puxa por dentro. Enfim, a gente puxa, né? E aí a gente deixa o fio para poder costurar na cabecinha da ursinha, então. Agora a gente vai pro focinho. Gente, eu tô fazendo o focinho aqui e eu vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo, tá bom? Então, o focinho a gente vai fazer assim, ó. A primeira carreira do focinho, a gente vai fazer 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Na terceira, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento, ficando com 18. Na quarta, 2 pontos baixos, um aumento, ficando com 24. Na quinta, 3 pontos baixos, um aumento, ficando com 30 pontos. Na sexta, carreira, 4 pontos baixos, um aumento, ficando com 36 pontos. Na sétima, a gente vai fazer 36 pontos normais, sem aumento, sem diminuição. Na oitava, a gente vai fazer 5 pontos baixos, um aumento, e ficando com 42 pontos baixos em toda a volta. E aí, a gente vai fazer a nona e a 10ª carreira com 42 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição. Vamos arrematar o fio, deixando um pedaço para costurar, tá bom? Bem, pessoal, agora a gente vai fazer o bordado do focinho, né? Eu coloquei 3 alfinetes aqui para me guiar mais ou menos, tá bom? Então, o que que a gente faz? Coloca a linha na agulha de tapeceiro. Eu vou bordar com a linha mais escura. A gente começa colocando aqui, ó, a linha no furinho central, da onde a gente começou, né, o anel mágico. Então, a gente deixa um pedaço aqui, ó, no meio, segura aqui com o dedo. E a gente vai nesse primeiro alfinete, coloca a agulha aqui. A gente vai fazer um triângulo, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer um triângulo. Vamos colocar aqui. Aí, a gente vem aqui onde tá na direção do próximo. Já tira o alfinete também. E já passa a linha. Aí, a gente vai vendo mais ou menos, né? Como que a gente quer esse triângulo, né? Ó. Aí, volta aqui na linha do meio. E vai passando. Volta lá onde a gente tava, onde a gente começou. E aí, agora a gente vai fechar o triângulo aqui. Tá vendo? E assim, a gente vai agora preencher toda essa volta aqui do triângulo. Então, agora a gente vai novamente lá pro meio, pro centro, passa a linha e a gente vai colocando aqui, ó, do lado, pra gente começar a preencher esse triângulo. Opa, saí daqui. Agora, eu vou fazendo assim, ó, de um lado, do outro. De um lado, volta pro centro, vai lá pro outro lado, sobe do outro lado, e assim a gente vai preenchendo o nosso triângulo, tá vendo? Vai ficando bem bonitinho. Vem bem aqui, ó, do ladinho aqui.
E a gente vai fechando aqui. Aí, gente, tô terminando aqui nosso triângulo, né? Vou puxar a linha aqui. Arremata atrás. E aí, a gente vai depois puxar a linha aqui pra fazer a boquinha dele. Aí, gente, coloquei novamente outro pedaço de linha. Vou deixar bem grande aqui pra depois a gente arrematar. Então, agora a gente vai descer 1, 2, 3, 4, 5. Entre a carreira 5 e a 6, a gente vai colocar a agulha. Tá vendo? Aí, a gente vai percorrer 1, 2, 3, 4, 5. De novo, entre a 5 e a 6, a gente vai, ó. 1, 2, 3, 4. Entre a 4 e a 5, a gente vai colocar novamente a agulha. Volta no centro. Aí, a gente coloca de novo 1, 2, 3, 4. Entre a 4 e a 5, a gente faz a outra parte da boquinha. A gente puxa aqui, tá vendo? E de novo volta pro centro, ó. Tá vendo? E assim fica a boquinha dela, tá? Bonitinha, né? A boquinha da nossa ursinha juntamente com o narizinho dentro, né? Peguei 5 fios de meada e ainda assim eu dobrei ele no meio. Ó, deixa eu abrir mais a imagem pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Dobrei ele no meio, passei aqui na agulha. Então, ó, eu vou entrar assim meio de ladinho aqui, ó. Vou furar o feltro, vou entrar aqui e vou fazer essa laçadinha aqui, tá vendo? Aí, eu vou entrar aqui do lado, que é pra firmar bem esse ponto. Aí, eu vou entrar um pouquinho à frente, ó. Um pouquinho lá na frente também, de lado. E aí, vai muito da criatividade de vocês também, tá? Ó, aí, ó, eu puxo aqui e ela ficou bem presa aqui. Então, esses cílios do meio, ele vai ficar um pouquinho mais comprido, tá vendo? Vou voltar no mesmo buraquinho aqui e vou já jogar ele mais à frente ainda, esse aqui. Um pouquinho mais comprido que o segundo. Tá vendo? Ó. E vou jogar aqui no mesmo buraquinho. Tá vendo? E assim a gente puxa depois aqui por dentro, ó, enfia a mão aqui por dentro e puxa essa agulha aqui. Por dentro já da manta. Puxa, ó, tá vendo? Aí ele ficou assim, ó, os cílios dela, tá bom? Se vocês acharem que deve reforçar um pouco mais, fazer um pouco mais comprido esse aqui, a gente volta aqui, que eu achei que ficou menor esse aqui, muito pequeno. Então, a gente volta aqui e coloca novamente no buraquinho. E, ó, eu tô aqui com o focinho já pra costurar na cabecinha da nossa ursinha, né? Então, ó, é o seguinte, eu coloquei aqui uns alfinetes, a gente tem que olhar bem aqui, ó, centralizar bem no meio da cabecinha, ver se tá tudo certo, ó, né? Olhar aqui, ó, daqui de cima, pra ver se o narizinho tá bem aqui onde a gente bordou, ó, pra ver se ele tá bem no centro. Então, quando a gente vê que tá no centro, a gente coloca os alfinetes, ó, tá vendo? E a gente vai costurar aqui em volta, e quando faltar um pedacinho aqui, a gente vai encher com a fibra siliconada. Eu coloquei a agulha aqui já na linha. Então, a gente vai fazer novamente como a gente sempre faz, ó. A gente coloca a agulha, deixa eu aproximar um pouco mais, ó. A gente coloca a agulha aqui, no de baixo, puxa e insere a agulha no de cima. Então, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. E aí, vai tirando já os alfinetes, pra gente não esquecer nenhum alfinete aqui, né?
Eu terminei já de costurar aqui, ó, né? Só que eu não encerrei aqui ainda. Então, ó, deixei um pedacinho aqui aberto, que é por onde a gente vai colocar o enchimento, tá bom? A gente vai encher bastante aqui, pra ficar bem bonitinha o focinho da nossa menina, da nossa ursinha. Então, ó, coloca bem aqui, ó, no fundo. Vamos modelando o focinho dela, tá vendo? A gente assim vai modelando, ó. Tá vendo como tá ficando bonitinha? A gente coloca bastante enchimento. Só que tem que ir colocando aos poucos, pra não deformar, entendeu? Aí faz uma massagenzinha assim, a gente vai acertando, tá vendo? Aí agora a gente vai terminar de costurar, tá vendo? Então, como a gente tava costurando, a gente volta, continua costurando aqui e a gente vai dar mais uma volta aqui pra reforçar. E agora a gente vai reforçar essa costura, tá vendo? Dá uma apertadinha, agora sim a gente vai apertar pra reforçar a costura, tá? Gente, eu tô aqui, ó, com a orelhinha e eu queria mostrar pra vocês o seguinte, ó. Eu comecei já a costurar aqui e queria lembrar vocês, quando a gente puxou, que a gente franziu esse lado aqui, ó, é pra ela ficar bem assim mesmo, ó, bem côncava, ó, tá vendo? A orelha do urso é de lado, ó, se a gente coloca aqui do lado da cabecinha, tá vendo? E tomar cuidado para que ela também fique bem redondinha assim, bem côncava, ó, assim, pra também dar o jeito de orelhinha de ursinho, tá vendo? Então, ó, aí a gente vai continuar costurando aqui, ó. Para que a gente chegar aqui, ó, a gente vai entrar assim, ó, e deixar ela mais arredondadinha aqui, ó. Para que ela fique bem côncava. E aí fica mais bonitinho também a orelhinha dela. Tá vendo? A gente vai costurando aqui. E aqui, ó, se você achar necessário dar uma segunda volta, dê uma segunda volta também para reforçar. Eu vou dar a segunda volta aqui na minha orelhinha e volto para fazer a segunda. Aí, gente, ó, então a primeira orelhinha ficou assim, tá vendo? Bem costuradinha. Não precisa fazer o outro lado aqui, passar aqui não, tá? Então, quando a gente for fazer agora a segunda orelhinha, a gente tem que observar bem, ó. Colocar bem assim ela em cima, olhar pra ver se tá na mesma direção, certinho. Então, aí é vocês que vão observar aí com vocês, né? E aí, ó, a gente coloca ela, prende com os alfinetes, mas aí, se ficou na dúvida, vira ela de lado, pra trás, e olha, ó, tá vendo? Se ela tá simétrica, se tá certinho, se tem mais espaço aqui do que aqui, e vai acertando, tá vendo? A minha aqui, eu vou ter que subir um pouquinho mais aqui, ó, tá vendo? Aí, gente, ó, eu tô costurando aqui a cabecinha da ursinha, ó. E a cabecinha dela, né, o corpinho aqui, ela é grande, ó, né? E eu vou tentar enquadrar aqui pra vocês olharem. Então, ó, eu costurei até aqui, deixei um espaço aqui, ó. Por quê? Porque a cabeça, ela é pesadinha, entendeu? Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que ir colocando bastante enchimento aqui, ó, pra reforçar essa parte do pescocinho, pra que a cabeça não fique tombando, entendeu? Então, coloca um pouquinho de enchimento na cabeça, mais enchimento aqui, ó, no corpinho. E vamos colocando, vendo? Pra sustentar a cabeça. Então, a gente vai colocando aqui, ó. Aí, gente, ó, eu enchi bastante. Coloquei bastante enchimento, tanto na cabeça quanto no corpinho. Enchi bastante. Agora, a gente vai terminar de costurar. Só que a gente vai fazer igual a gente fez no focinho. A gente vai dar 2 voltas
Pra poder fixar bem mesmo. A gente vai apertar bem. Pra poder a cabecinha não ficar tombando. Porque como a ursinha é bem grande, a gente tem que fixar bem para depois não cair. Então, agora eu vou dar outra volta aqui, sempre pegando um ponto de cima, um ponto de baixo, tá vendo? E vai apertando, vai puxando. Aí, gente, ó, ela ficou assim. Então, o bracinho, ó, a gente vai achatar ele do jeito que ele tava, achata ele assim, ó, costura nele e costura aqui na cabecinha, mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras para baixo da cabeça, costura os dois bracinhos, bem simétrico, do lado do outro. A cabeça também, ó, vou mostrar que a gente costurou direitinho. Então, ó, a cabeça, como eu falei, ela é bem grandona. Então, para ela não ficar tombando, ó, a gente colocou bastante enchimento, ela não tá tombando, tá vendo? E aqui a sainha, ó, eu peguei um pedaço de cetim que eu tinha aí, mas vocês podem fazer com qualquer tecido que vocês tiverem aí. Eu peguei 20 centímetros por 70, fiz o túnelzinho aqui, ó, fiz a bainha, fiz o túnelzinho, passei o